Tratai, Senhor, o vosso servo, segundo a vossa bondade, e dai-me a conhecer os vossos decretos. Oremos. Senhor, que enviastes um anjo ao centurião Cornélio para lhe revelar o caminho da salvação, ajudai-nos a trabalhar cada vez mais e melhor pela salvação dos homens, para que, juntamente com nossos irmãos, incorporados na vossa Igreja, possamos chegar até vós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja connosco. Ele está entre nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos o Senhor. Graças a Deus. Vamos, já está.
são 550 anos de história do convento de Varatojo. Uma história muito rica, muito significativa, com protagonistas de grande valor, que são uma interpelação para nós, para hoje. E um deles é o Frei Manuel de Maria Santíssima, que é exatamente o historiador, o cronista do convento de Varatojo, nestes 2 volumes, que merecem ser conhecidos, estudados, refletidos por nós, e assim olhamos para o passado, neste presente que queremos viver e viver cada vez mais profundamente, e desta maneira projetar o futuro. Por isso, é uma conversa que merece ser continuada, e por isso venham comigo, vamos conversar sobre estas coisas tão belas. Vou entrar num espaço que era o antigo quarto do Frei António das Chagas, agora transformado numa pequena capela. Venham comigo. Os protagonistas da história do convento de Varatojo foram muito centrados na pessoa de Jesus Cristo. É o caso do Frei António das Chagas, que usava esta cruz, que aqui podemos ver. Esta é a cruz do Frei António das Chagas, que usava na parte de dentro do hábito, mesmo com os piquinhos, para entrar mesmo em contacto com realidades muito físicas, muito concretas, que o faziam ligar imediatamente à pessoa de Jesus Cristo. Portanto, esta cruz ajuda-nos a entender muito daquilo que é a história e o início, muito concretamente, do seminário dos missionários apostólicos, fundado por Frei António das Chagas. Os missionários apostólicos, nas suas missões populares, que foram até a muitas das terras do nosso país, levavam uma cruz, a cruz da missão, que é esta. Este é um dos exemplares que Varatojo guarda com muita admiração, a cruz da missão. Era levada nesta caixa de madeira, uma cruz portátil, que podia ser usada numa procissão, uma cruz processional, para início da missão, mas que podia ser usada também pelo missionário, por exemplo, no púlpito, a acompanhar as suas pregações. Uma pregação muito marcada, sobretudo, pela radicalidade evangélica. Uma radicalidade evangélica centrada no Cristo crucificado, que eles aprendiam, sobretudo, do testemunho de vida de São Francisco de Assis. Esta cruz da missão marca muito específica do missionário apostólico, que, tal como podemos ainda ver em muitos dos quadros, das representações das diferentes épocas, nós vemos o missionário com uma cruz também. Esta é a cruz de Varatojo, do missionário apostólico de Varatojo, que era usada normalmente ao peito, desta forma, com símbolos muito específicos da espiritualidade franciscana, como é o caso da Imaculada Conceição, como podemos facilmente aqui ver. Por isso, em síntese, uma missão apostólica muito centrada naquilo que os franciscanos, ao longo dos séculos, aprenderam de São Francisco de Assis, de Cristo pobre e crucificado, um Cristo muito humano, que Francisco de Assis também celebrava, evidenciando com traços muito fortes
o nascimento, a humanidade de Deus no nascimento de Jesus, ao celebrar, foi ele que de uma forma solene, festiva, como chega aos nossos dias, celebrou o Natal em Grécio em 1223. Portanto, sempre esta humanidade de Deus na pessoa de Jesus, tanto no presépio como no Calvário. Há 3 datas significativas nas origens do convento de Varatojo. 1470, o lançamento da primeira pedra, com a presença do rei fundador, Dom Afonso V. A segunda data, a bula papal de autorização, exatamente do convento, a pedido de Dom Afonso V, é a bula papal do Papa Sisto IV. Depois, a terceira data, a vinda da primeira comunidade, os primeiros religiosos, que vêm do convento de São Francisco de Alenquer, local onde se fixa a primeira comunidade franciscana, aqui em terras portuguesas, a sul, ainda no tempo de São Francisco de Assis, 1217. Mas voltando ao conjunto das 3 datas, das origens, é de evidenciar, sobretudo, pelo facto de termos aqui a bula de fundação do convento, a bula do Papa Sisto IV. É exatamente este o texto original que temos aqui disponível, um dos documentos mais preciosos, que faz parte do núcleo museológico do convento de Varatojo.
Estamos na sala do capítulo do convento de Varatojo, um local de encontro, de reunião, de avaliação da vida, de pensar e de perspectivar o futuro, coisa feita ao longo de todos estes anos pela comunidade aqui residente. E é por isso mesmo que as diversas gerações da comunidade de Varatojo foi identificando algumas das suas referências, alguns dos frades de alguma relevância, ou de muita relevância mesmo, e por isso os deixaram aqui, lembrados em alguns quadros, uns, e outros mesmo aqui nos seus túmulos. Como é o caso do Frei António das Chagas, tanto no seu quadro, que é o primeiro, que de alguma forma preside este conjunto de quadros, assim como também o seu túmulo aqui no lugar central, mesmo deste espaço. O mesmo se pode dizer também de outra referência importante, da história mais recente, aliás, de Varatojo, na fase da extinção das ordens e do repovoar este espaço, o caso do Frei Joaquim do Espírito Santo, que também tem o seu túmulo aqui neste lugar, bem ao lado de Frei António das Chagas. O mesmo se pode dizer também do Frei Manuel de Deus, que tem aqui com o seu túmulo também, junto ao do Frei António das Chagas. Aliás, ele também é um escritor, tal como o Frei António das Chagas. Mas o mesmo podemos dizer de outros frades, também de muita relevância, tanto aqui para a comunidade de Varatojo, e que ajuda a perceber o impacto, a influência, a importância, a irradiação que Varatojo foi tendo ao longo dos séculos. E uma das referências maiores é o caso de um que foi, entre muitos dos bispos que estão aqui, alguns em terras de missão fora do território português, aqui do continente, mas destaco sobretudo um bispo que foi de Lisboa, o cardeal Neto. E ainda mais duas referências, o caso do Frei António do Presépio, um homem do final do século XIX, que foi também muito marcante na fase inicial da vida em Varatojo, após a extinção das ordens religiosas. E para terminar, um dos homens dos nossos dias, que muitos de nós conheceu muito bem, que é o Frei David Azevedo. Um frade, um homem do século XX, que foi provincial da atual província portuguesa da Ordem Franciscana, e depois um varatojano, podemos assim dizer, tal como os antecessores destes séculos de história de Varatojo. Ele viveu aqui cerca de 3 décadas, e foi mestre ou vice-mestre da equipa de formação de muitas das gerações dos atuais franciscanos portugueses, que está aqui também evidenciado com um dos quadros mais recentes que a comunidade de Varatojo e a província portuguesa aqui quis colocar.
dando graças a Deus e já vai todos bem. Este é o cálice do teu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, cidade da paz, todos dará graças. Fazei isto em memória. Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo em paz, o Senhor. Nestes seus 550 anos de tão bonita história, o Convento do Varatojo é nome que marca profundamente a história religiosa, cultural, mística dos valores deste povo que é Portugal e da sua presença em diáspora pelo mundo. Os franciscanos marcaram efetivamente, até aos nossos dias, a vida e o pensamento e o sentimento do povo português. E Varatojo, logo desde o seu início, em 1470, herdeiro dessa tão profunda e bela tradição, serviram a partir daqui de pão do espírito, de pão do corpo do povo de Portugal. Aqui, efetivamente, vieram homens grandes, desde reis, Afonso V, que aqui vinha e se quis fazer reviço, Dom João II e sua mulher, Dona Leonor, que aqui vieram fazer o luto pela morte de seu filho no desastre do Vale de Santarém. Aqui vieram catedráticos, reitor até da Universidade de Coimbra, mestres das universidades de Évora, de Coimbra, aqui vieram fazer separadas e viver esta espiritualidade e esta mística. Aqui se formaram no chamado Seminário Apostólico, que Varatojo foi durante séculos, homens que numa profunda cultura humanista, numa profunda cultura religiosa, foram pregadores em missão. Franciscanos, frades do povo, assim foram os varatojanos, assim devemos dizer, é a mística do Varatojo. Por isso aqui vieram aqueles também que receberam o pão de Santo António, pão que os frades aqui distribuíam e davam àqueles que em situação de crise mais necessitavam.
Ainda hoje famílias inteiras se recordam de seus filhos virem aqui buscar o alimento do dia a dia. Por isso mesmo aqui vieram e ainda vêm hoje homens ilustres refletir, pensar, descobrir a mística franciscana, mística que é dos direitos humanos, mística que é da ecologia, da grande fraternidade universal, mística que é do profundo humanismo universalista e aberto. Aqui veio José Saramago, por exemplo, em busca do porquê deste pensamento e deste tipo de mística, como escreveu, aliás, na sua guia de Portugal, ou viagem a Portugal: se me quisesse fazer frade, era aqui que vinha bater. Foi por isso que também vieram aqui artistas grandes, o Raul Soldado, o Fernando Peça e outros, e ainda hoje, aos nossos dias, vêm homens dos mais ilustres do pensamento português, da nossa cultura, da nossa escrita, historiadores, cujo nome só não menciono por serem ainda vivos. Mas é exatamente este sentido de atração pelo espírito destes claustros, por aquilo que é história que aqui se vive e santidade que aqui se sente, que estes homens vêm e que nós mesmos, os frades de São Francisco, sentimos que a nossa ligação ao passado, numa vivência do presente, deve ser força que nos motiva ao futuro. Aliás, São Francisco de Assis, ele mesmo, foi chamado pelo Papa Gregório IX, em latim, vir venturi seculi, ou seja, o homem dos séculos que estão para vir, o homem do tempo futuro. A mensagem franciscana de fraternidade, de ecologia, de harmonia, de paz e bem, de serenidade entre todas as criaturas, é uma mensagem de futuro. Tanto mais urgente, porventura, em dias de globalização, numa globalização incerta e por vezes tão dominada, manipulada por interesses que são anti-humanos, na economia, na finança e tantas outras coisas. Estes valores e esta mística são aquelas que nos vão de ajudar a sermos no amanhã aquilo que Francisco foi no ontem e que há de ser projetado além destes 550 anos que ora em tão belo momento e em tão belo espírito celebramos. 550 anos de passado, 550 anos que no presente se refletem, 550 anos que para o futuro se projetem. Para mim é um motivo de grande alegria e de louvor por acontecer aqui há 550 anos a passagem de tantos frades que hoje estão na eternidade, mas que ainda têm continuadores cá na Terra. Como Ministro Provincial, queria lembrar que somos o que somos, já fomos imensos, hoje somos mais reduzidos, não chegamos a 100, mas queremos que este tempo seja para todos também um despertar vocacional para os jovens poderem pensar que esta é uma alternativa boa para as suas vidas, para os seus projetos futuros. Como Ministro Provincial, queria também unir a minha voz, a voz de todos os irmãos, os mais velhos, o mais velho já tem 96 anos, 12 já têm mais de 90 anos e outros terão menos idade, alguns estão doentes, já estão acamados, mas temos felizmente uma camada de jovens que ainda hoje aqui renovaram os seus votos, eram 8 que renovaram os votos e um que fez a sua primeira profissão. Queria unir todos estes irmãos para um louvor a Deus e cantar ao Senhor: louvado sejas meu Senhor, por este espaço que nos foi oferecido, onde a família franciscana portuguesa cresceu e onde daqui irradiou também pelo mundo. Hoje estou aqui em Varatoso, animado exatamente
por toda uma geração de frades, de irmãos que escutaram a voz do Senhor, que se deixaram interpelar por um Deus que ama e que não desiste da humanidade. Estar aqui, celebrando os 550 anos deste convento de Varatojo, é celebrar uma história de amor, uma história que Deus fez e que os homens, os meus confrades, permitiram. Realmente, eu fiz aqui um noviciado, exatamente há 6 anos, e faço a experiência dessa misericórdia de Deus que começou há tantos anos, há 800 anos, na vida de um jovem, Francisco de Assis. É esse mesmo jovem que interpelou outros irmãos a serem missionários, a darem a sua vida pelo mesmo Senhor que deu a vida por nós. Hoje eu também parto em missão para Cabo Verde, na certeza que o Senhor, o Deus, o Altíssimo, Pai da Misericórdia, continuará a ser fiel comigo, assim como foi desde há 800 e desde há 550 anos, aqui no Convento Franciscano de Varatojo, sob a invocação do bem-aventurado Santo António de Lisboa. Este convento está construído. À sua proteção também me dirijo e confio a minha história para que o Senhor, que motivou tantas e tantas gerações de confrades, possa, especialmente a mim e aos meus irmãos, fortalecer na fé e dar continuidade a uma história que não é humana somente, mas é uma história de amor, de pátria próprio Deus. A vida fraterna é algo de essencial na vida franciscana. São os irmãos que se ajudam uns aos outros a ser franciscanos. Uma vida fraterna que se aprende na vida uns com os outros. E é essa aprendizagem que depois nos leva a ser fraternos, a estar em sintonia com todas as criaturas também, mas isso aprende-se. Aprende-se na fraternidade, que juntos vamos construindo. Uma fraternidade que nós percebemos, sobretudo, a partir de Deus próximo, de Deus fraterno, de Deus irmão, na pessoa de Jesus Cristo. E podemos assim dizer que na organização da vida fraterna, num convento, há dois lugares essenciais onde essa vida fraterna se concretiza e se vive. É a igreja, lugar por excelência de oração, com os diversos momentos de vida de oração, aliás em sintonia com a oração da igreja, desde a liturgia das horas, depois sobretudo a celebração da Eucaristia, a celebração mais importante para os cristãos, para os católicos e por isso mesmo para os franciscanos, muito inspirados naquela admiração que São Francisco de Assis tinha por este sacramento, por Jesus que se torna próximo no pão consagrado.
E essa mesma oração se prolonga, podemos assim dizer, na adoração eucarística, diante de Jesus sacramentado, no pão consagrado, onde o franciscano exercita aquele que é talvez um dos mais belos exercícios de meditação contemplativa. Aqui o franciscano aprende a estar com Jesus, a perceber cada vez mais que ele e Jesus são uma mesma realidade. Há depois também um outro lugar onde essa vida fraterna se concretiza, se vive, se aprofunda, se aprende, no refeitório, no convívio, na alegria de estar juntos, na partilha dos alimentos, onde adquirimos forças, se renovam as nossas forças também físicas, para aquilo que o Senhor nos pede em cada dia, de estarmos em missão, de juntos construirmos caminhos de fraternidade, de uma vida mais autêntica, mais verdadeira, com todas as mulheres e homens do nosso tempo e com todos os seres criados. Celebrar 550 anos de uma instituição como o Convento de Varatojo significa, tal como noutros casos, noutras instituições, a partir do presente, de um presente muito concreto, olhar o passado e perspectivar o futuro. E pensando muito concretamente no Convento de Varatojo, essa realidade, este dinamismo de presente, passado e futuro pode evidenciar-se, resumir-se em 3 palavras. É a palavra história, em primeiro lugar, depois a palavra espiritualidade e a palavra missão. Por isso, história, espiritualidade, missão é aquilo que todos esperam do Convento de Varatojo para o século XXI.